Olá, vamos iniciar nossa aula de matemática falando um pouco sobre os números racionais. Quando a gente fala em números racionais, acredito que já vem na mente de cada um fração, e realmente é isso que nós iremos estudar hoje. As frações estão presentes no nosso cotidiano e às vezes a gente nem percebe. Muitas vezes, quando a gente vai comprar a metade de um bolo, então a gente está aí utilizando uma fração, aquela que nós chamamos de um meio, né? Quando a gente parte uma melancia em 4 partes iguais, nós temos aí, e eu retiro uma parte dessas 4, tenho um quarto. E assim a gente vai compreender um pouco mais através de algumas situações do nosso dia a dia. Vamos abrir o livro na página 169, onde a gente inicia a unidade 10, falando sobre os números racionais. Logo de início, nós temos aí uma pequena explicação bem simples, para que a gente possa compreender melhor. Fração. Daniela recortou 2 círculos em papel cartão. Um dos círculos ela dividiu em 2 pedaços do mesmo tamanho. Cada pedaço é um meio do círculo. Então, a gente lê um meio, esta fração aqui, ó. Um meio. O outro círculo, Daniela dividiu em 3 partes do mesmo tamanho. Cada pedaço é um terço do círculo. A gente lê um terço, esta fração aqui. Certo? Mas afinal, o que é uma fração? Fração é uma ou mais partes de um inteiro quando ele está dividido em partes iguais. Portanto, se não acontecer a divisão em partes iguais, nós não iremos tratar de fração. Vamos compreender. Nós temos aqui 2 terços. Como é que eu vou representar 2 terços em forma de desenho? É como se eu tivesse um inteiro é esta parte aqui, e eu vou dividir em 3 partes. As 3 partes é esta daqui, ó. A parte que fica abaixo da linha, que tem um nome específico, denominador. Então, eu tenho as 3 partes e foi retirado deste inteiro aqui 2, que é o numerador. Então, eu vou pintar as 2 partes que foram retiradas. Certo? Nós temos aqui em forma de fração, em forma de desenho. E agora, 2 quintos, como que eu represento? Eu tenho um inteiro, pode ser em forma de retângulo, pode ser em forma de círculo, não importa, desde que as partes sejam iguais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, confirmando. 1, 2, 3, 4, 5. Eu irei retirar quantas partes desses 5 aqui, ó, que foram divididas? 2. Então, eu pinto aqui, certo? O inteiro foi dividido em 5 partes e foram tomadas 2 partes do todo, digamos assim. Observe mais algumas frações e a leitura correspondente. Então, nós temos aqui alguns exemplos, ó. Algumas frações e como a gente lê. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Como eu já adiantei para vocês, nós temos aqui os nomes da parte de cima e da parte de baixo. O número escrito acima do traço é chamado de numerador. Ele indica quantas partes foram tomadas, ou seja, quantas partes foram retiradas. O número escrito abaixo do traço é chamado denominador. Isso daqui. Ele indica quantas partes o inteiro foi dividido. Portanto, o inteiro, este inteiro aqui foi dividido em 3 partes. Esse inteiro aqui foi dividido em 5 partes. Certo? Estão entendendo? Ok. Então, o inteiro pode ser dividido em quantas partes quisermos. Veja a representação por desenhos de algumas frações e como são lidas. Então, aqui, ó, um exemplo. Essa primeira aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3 partes e foram tomadas 2, ou seja, as 2 partes pintadas. Como é que a gente representa em forma de fração? 2 terços. Igualzinho a essa que a gente desenhou no início. Passando para a página 170, vamos lá. Para ler qualquer fração com denominador maior que 10, acrescenta-se a palavra avos depois do número do denominador. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 5
sobre 12. Então, eu vou ler como 5 12avos. Eu tenho aqui, ó, 3 15. Como é que eu vou ler? 3 15avos. Avos não com acento, tá, pessoal? Avos. Então, e para finalizarmos, uma fração pode assumir a função de divisão, considerando a relação entre o numerador e o denominador, quando o numerador e o denominador forem iguais. A fração será igual a um inteiro. Exemplo, 5 quintos, ou seja, 5 dividido por 5, 1. Não é isso? Nós temos aí um inteiro. Passando para a atividade, a gente vai entender um pouco melhor. Vamos lá. Primeira questão está pedindo para a gente escrever a fração que representa cada figura. Então, nós temos aqui essa primeira figura, ó. 1, 2, 3, 4 partes no total. Destas 4 partes, que é o denominador, né, vai ficar na parte de baixo, foram pintadas 2. Então, eu tenho aí a fração 2/4. E assim, irei fazer com as demais figuras. A segunda questão é para a gente representar com desenhos as frações abaixo. É basicamente o contrário da primeira. 3/4. Como que eu represento? Então, a gente vai lá. Divide em 4 partes iguais. Então, não pode ser diferente. Vamos tentar fazer o mais igual possível, né? E a gente vai pintar 3 partes. Porque nós temos aí 3/4. A terceira questão, escreva em forma de fração as partes pintadas de cada desenho. Olha só, nós temos aqui o exemplo. Por exemplo, 1, 2, 3 partes e foram pintadas 2. Como que eu vou representar esta fração, pessoal? Eu tenho 3 partes e foram pintadas 2. Então, eu tenho aí 2/3. E assim vocês irão fazer com a letra B também. Quarta questão. Paula repartiu um pedaço de barbante em 3 partes iguais. Depois ela representou cada pedaço do barbante em uma reta com a marcação de 0 até 1. Observe esta representação. Aqui, ó. Esta representação. Então, cada parte corresponde a 1/3 da reta, que foi dividida em 3. Faça como Paula e reparta as retas a seguir de acordo com a fração indicada, ou seja, a primeira, a letra A, 1/2, depois 1/4 e 1/5. Isso quer dizer que a gente vai dividir a reta. Nós temos aqui 0 até 1. Vamos supor que a gente vai dividir, um exemplo, certo? Não vou fazer igualzinho lá no livro. Então, vamos supor que eu vou dividir 1/4. Então, eu vou ter que dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Destas 4 partes, eu irei escrever o nome. Então, vamos lá. Vou colocar mais um tracinho aqui para ficar melhor. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Certo? Então, vocês irão perceber que a reta lá é um pouquinho diferente. Não é? Eu estou só dando um exemplo para vocês se basearem e realizar a atividade. Nós temos aí 1/5. Então, vocês irão dividir do 0 até 1 em 5 partes e escrevem 1/5, 1/5 e assim sucessivamente. Ok? Então, esta é a nossa atividade de hoje. Bem simples, vocês irão perceber que fração é muito fácil. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse assunto, falando sobre os tipos de frações, né? Os tipos de fração que existem. Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Desejo uma excelente aula, um excelente dia de estudo para todos. Abraços!